Diogo Malaquias. Ele que teve grande atuação com início nas bases do Itaperuna Esporte Clube, mas também atuou fora do país, se tornando uma das grandes referências daquela época no país do Uruguai. Também atuou por outros países, em outros clubes, melhor, do nosso país. E hoje me dá essa honra de estar frente a frente comigo. Diogo, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, meu mano. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, né? Contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Né? Te agradeço a oportunidade de você estar abrindo não só para mim, mas para os jogadores, né? Os ex-jogadores que tiveram base aqui no Itaperuna, em outros clubes, que fazem parte aqui da cidade. É isso aí, Diogo. Diogo, cara, você é uma grande lenda, uma referência do nosso cidade, da história da nossa cidade, como uma prateleira do futebol, cara. Como eu te disse, desde novo, sempre ouvi falar de você. Às vezes via você muito pouco em alguns treinos, tá? E você saiu também daqui muito novo também. Mas, cara, afinal de contas, quem é o Diogo Malaquias, cara? Então, o Diogo Malaquias é natural de Itaperuna, né? Tenho 37 anos. Sou filho da Dona Célia e do Figuinho. E fiz minha base aqui no Itaperuna, depois fui para J. Marcelo em Curitiba, e aí comecei minha trajetória. Cara, o jogador Cafezinho que esteve aqui também, jogador do americano, também narrou muito acerca da história de vocês. Começaram muito juntos, né, cara? Teve uma bela amizade que vocês construíram, uma amizade de uma vida, né, cara? E como começou a sua carreira futebolística, cara? De onde surgiu essa paixão pro futebol? Porque você me contou, cara, que até goleiro você chegou a ser, né, cara? Conta essa história pra gente, cara. Cara, minha carreira de futebol começou aqui na CBF, na verdade, né? Era CBF, bem novo. E depois teve uma fusão da CBF com o Itaperuna, para disputar a Copa Roberto Dinamite. E nessa Copa Roberto Dinamite, né, nosso goleiro principal só tinha um goleiro, machucou, né? E fizeram um teste com alguns jogadores para ver quem que ia ser o goleiro. O primeiro foi o Felipe Xavier foi, machucou também, aí sobrou para mim. Aí fiquei os 2 anos da Copa Verde na MIT como goleiro, bicampeão como goleiro, e daí começou minha história. E a bela carreira na lateral, cara, como foi? Cara, não foi tão bela assim, né, no início, né, porque aqui no Itaperuna eu era o 4º lateral esquerdo. Cara, quando me contaram que você foi reserva aqui no Itaperuna, eu falei, cara, isso não é possível, cara. Mas conta pra gente isso. Não, é possível sim. Eu era o 4º lateral esquerdo, até estava contando para você que teve um jogo no Itaperuna que nós estávamos sem os 3 laterais esquerdos, né? Eu falei, agora é minha oportunidade de jogar, né? E nisso, meu treinador Gigi improvisou um volante para jogar na lateral esquerda. Caraca! E eu continuei sendo reserva. Mas assim, nunca desisti, né? Sempre sonhei com isso, né? Em ser jogador de futebol. Até que recebi a oportunidade de estar treinando como profissional do Itaperuna, na época, né? O Café chegou a ser profissionalizado, mas eu não. E aí, assim, fizemos amizades ali que nos levou aí para Curitiba, para jogar o Campeonato Catarinense na época, né? Ou do Paranaense na época, da categoria de base. E ali começou a nossa formação. Cara, e qual foi o próximo passo depois de lá? Vocês se separaram, cada um foi para um lado, como é que ficou? Então, o Café, nós saímos do J. Mancelli, né? Fizemos uma boa campanha lá, graças a Deus. Todo lugar que eu e o Café fomos, nós jogamos bem, fizemos boas atuações. Só que chegou um momento ali que o Café veio, acho que o Café veio para o americano, e eu permaneci em Curitiba, só que no Andraus. Foi o time que me profissionalizou, que aí dali, né, eu vi que minha carreira estava decolando, né? Que ali foi o primeiro passo que eu fui, depois de profissionalizado, foi jogar a Série C do Brasileiro, né? Aí eu falei, pô, agora a coisa vai andar, né? Jogando a Série C do Brasileiro. Aí outros clubes me viram, aí eu fui contratado para jogar no Metropolitano, né? Em Santa Catarina. Aí joguei o campeonato de Santa Catarina, fui bem visto lá, fui para a Inter de Limeira, né? Da Inter de Limeira, que eu fui para o Uruguai. Que aí cara, aí eu falei, pô, agora não tem jeito. E aí muda o cenário, né, cara? Imagina assim, porque aqui a gente Itaperuna é uma cidade com uma estimativa de mais de 100 mil habitantes hoje, naquela época tinha bem menos. É uma cidade, é a maior cidade do Noroeste, né? Porém,
quando a gente vai para grandes metrópoles, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, acaba vendo que Itaperuna vem até pequeno, assim, né? Ela é grande aqui. Campos é maior, muito maior que Itaperuna e tudo mais. Mas, e cara, como que é para um menino humilde, de origem humilde de Itaperuna, já realizar esse sonho de se tornar jogador, que é muito difícil, é um sonho desafiador, você passa por um desafio muito grande na sua vida, né, cara? Como você falou, você é um dos maiores exemplos de perseverança na carreira. Que você era, como você falou, terceiro, quarto reserva, cara. Quando outro dia um cara me falou que você era reserva, eu falei assim, eu só vou acreditar, cara, porque ele me falou que isso antes de você. Mas, cara, agora o panorama da sua vida tá mudando, cara. Como surgiu aquela proposta, cara, de você ir pro Uruguai, cara? Cara, eu tinha acabado de sair da Inter de Limeira e tava no São José do Rio Preto, né? Aí um amigo meu, Léo Rachid, né, que eu tenho muito prazer em falar sobre ele, que foi um cara que me ajudou muito, me fez esse convite, perguntou se eu queria, na verdade, fazer um teste no Uruguai, né? Eu falei, pô, lógico. Ele falou, mas ó, não tenho dinheiro para comprar passagem. Eu falei, não, isso daí eu arrumo. Aí vim aqui em Itaperuna, falei na época com o Roberto Suede, que sempre me ajudou, né? Sim. Tem uma gratidão enorme por ele, porque aquele cara foi, assim, se não fosse ele, minha carreira eu não teria ido além, né? Muita gente fala mal dele, mas eu só tenho a agradecer a ele. E vinha o Roberto, pô, mas você vai lá pro Uruguai, pô, lá não tem como te visitar. Eu falei, pô, mas eu tenho que ir, cara. Aí ele foi, comprou a passagem e eu fui pro Uruguai. Pô, é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu falo pra você, a pessoa humilde, assim, estuda, meus pais sempre me educaram, né, para estudar, mas quando você sai do país que você vê a realidade, cara. Você vê a realidade, você chega lá sem saber falar nada, pô, espanhol, nunca imaginei que eu ia ouvir alguém conversando espanhol comigo, mas, tipo assim, fui sozinho, né, fui sozinho pra lá, peguei o voo aqui, cheguei lá, tinha um empresário me esperando, um frio danado, né, não esperava, mas foi muito bacana, porque fui bem recebido, né, e assim que eu cheguei no Uruguai, cheguei, acho que era por volta de 1h da tarde, se não me engano. E a única coisa que eu entendi que ele falou, você quer jogar? Eu falei, quero. Ele falava um pouquinho de português, né? Eu falei, quero. Aí ele falou, tem um jogo agora, 2 horas. Eu falei, rapaz, 2 horas, não comi nada. Eu falei, vambora. Aí fui jogar. Cara, uma experiência, assim, muito grande, muito gratificante mesmo, porque me receberam tão bem lá que eu achei que eu tava em casa. Caraca, que legal, cara. Esse mundo da hora. E tipo assim, no início foi difícil. Por questão da língua, né, adaptação também, futebol no Uruguai é muito diferente daqui. Lá, por exemplo, lateral esquerdo lá, se você passar do meio, os caras já estão te xingando pra você não subir. Caraca! Aí tinha um colega meu lá, brasileiro, né, que é o que traduzia pra mim. Ele falava, ó, os caras não querem que você sobe não, mas finge que você não entendeu e continua, porque você tá jogando bem pra caramba. Falei, caraca! Aí foi nessa, cara, os caras não sobem, eu não entendia nada, ó, tava indo. Aí foi aí que eu me destaquei mais, porque os laterais lá jogam como zagueiro mesmo, né, são 4 ali do meio campo. A gente percebe que é da característica dos laterais uruguaios, né, cara, eles não sobem muito, né? Muito. E eu, né, a cultura daqui, os treinamentos daqui, eu tinha que ir no fundo toda hora para tentar fazer o cruzamento, pelo menos, né, então lá eu mantive esse padrão daqui, né, da minha base, né. Isso me ajudou muito porque eu sempre me destaquei lá no Uruguai. Depois disso, eu tive a oportunidade de estar levando o meu amigo Gigante para lá, o zagueiro, né, que jogou comigo em Itaperuna, e logo em seguida o Café também, para o Taquarembó. Aí ficamos ali, você vê que onde o Café ia e tentava me levar, e onde eu ia tentava levar ele. Isso é muito entendeu? bacana, cara, na moral. Porque a nossa amizade ali sempre foi assim. Aí, dali eu tive outra oportunidade, cara. Já fui cogitado para ir para Itália, fiquei sem treinar lá. Mas você chegou aí na Itália? Não cheguei. Mas fiquei aguardando finalizar a proposta, aí acabou que o clube não me liberou para ir para Itália, aí eu voltei a treinar e jogar, né? E nisso fui contratado pelo Montevidéu Wanderers. Aí eu e o Café nos separamos de novo. Porque o Café quis voltar pro Brasil e eu fui para a capital. E o Gigante foi para a Bolívia. Aí você foi para a parte mais alta e mais hard, né, cara? Como que foi essa experiência?
Então, a gente já jogava a primeira divisão, né? Mas a gente jogava no interior. Eu não tinha noção do que era jogar na capital ali no em Montevidéu, né? Você fica mais perto do Nacional, Penharol, então todo final de semana ali de pré-temporada você tinha amistoso com os caras, velho. Então toda hora você estava tendo contato com os caras. É, e foi um aprendizado muito grande, cara, na minha vida, assim, na minha carreira. Foi um levante muito grande, fazer o gol contra o Penharol, pô, meu primeiro gol. Caraca. Meu primeiro gol como profissional foi contra o Penharol. Nossa, que legal. Gol de empate contra o Penharol. Pô, isso aí, pô, gerou uma alegria muito grande pra mim. Isso foi na época do Taquarembó ainda. Mas isso daí me impulsionou aí, ser cogitado para ir pro Racing, para jogar a Libertadores, só que também não se concretizou a transferência. Mas quando eu cheguei no Montevidéu, aí eu fui vendo outra realidade, né, do clube bem mais estruturado do que o Taquarembó, né, onde me ajudou bastante, assim, na minha carreira mesmo, do Montevidéu Wanderers. E, cara, até antes de chamar nosso primeiro comercial, chegou assim, estar em algum jogo contra algum desses grandes nomes do Uruguai, assim, você lembra de algum? Sim, pô. Assim, a galera falava alguma coisa do Louco Abreu lá, como é que era? Então, o Louco Abreu, eu peguei ele só porque ele ia muito lá no visitar o pessoal do Montevidéu Wanderers, né? Ele tinha uma amizade muito grande lá, ele, Muslera, né? Mas um dos nomes que mais conhecidos, assim, que eu joguei, né? Foi a Arrascaeta, quando tava no Você chegou a jogar, Defensor. viu o Arrascaeta lá jogar? Arrascaeta e o retorno do Recoba pro Uruguai, pô. Caraca! Onde Esse era lenda, né, era cara? lenda, Esse era lenda. bravo. Onde, assim, isso não tá agora embora, né? O retorno dele no Uruguai, o que esperava? A gente levar um sacode, né? Só que foi o contrário, nós tínhamos de 5-4 Caraca! no retorno dele. Sim, foi bem bacana. Eu joguei também com... eu tive uma amizade muito grande, joguei com o Max Rodrigues, jogou aqui no Grêmio, depois muito teve bom jogador. No Vasco, né? Sim. Para mim, um dos melhores meio-campo que eu já vi. Muito bom jogador. E assim, cara, pra mim era surreal, cara. Estar no meio da. Tipo assim, é um sonho de criança, né? Você tá doido, sonhar cara. com aquilo tudo ali, poder vivenciar isso, poder viajar para outros países, assim. É um sonho de todo menino. Você é um cara realizado. Não, hoje eu digo que eu sou um cara realizado. Por mais que eu tenha terminado minha carreira cedo, mas eu vivi, assim, tudo que eu sonhei viver, eu vivi no futebol.